se ele voltar a jogar perto do que jogava antes da lesão, o Grêmio tem um goleiro top no futebol da América do Sul. Teve também um outro nome que tu tinha muita expectativa que viesse para cá e que veio esse ano, que é o Marquezin, né? Tu acha que ele vai ser um goleiro histórico aqui no Grêmio, que vai ser memorável, que a gente vai lembrar? Cara, eu sempre fui muito fã do Marquezin. Muito fã do Marquezin. Eu lembro que eu era isso foi 2010 ou 11, acho que 10. Eu era estagiário da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tinha um colega, o Maxi, que hoje é fotógrafo, o Maxi Franzói e tal. E ele era meu colega de estágio lá e tal, e ele também é muito gremista. E a gente trocava uma ideia sempre, todos os dias, sobre Grêmio. O que a gente menos falava era de trabalho. O assunto principal era Grêmio. E estava surgindo o Marquezin como goleiro do Lanús. E eu disse, cara, dá uma olhada nesse Marquezin. Ele é um baita goleiro, surgindo bem. Ele era loucaço, sempre foi maluco e tal. Jogava adiantado e pegava pênalti e tal. Maluco, assim, da escola argentina. E ele começou a ter muito destaque no Lanús, e eu sempre brincava com esse meu colega, cara, ó, esse vai jogar no Grêmio um dia, tem que jogar, tem que trazer ele e tal. E ele começou a ter muito destaque ao ponto de ser campeão da Copa Sul-Americana com o Lanús. Cara, ganhar uma Sul-Americana com o Lanús não é a coisa mais fácil do mundo, né? E ele foi fundamental, protagonista naquela campanha. E aí, para variar, nenhum brasileiro deu bola, e os mexicanos vieram e contrataram. Ele foi para o Santos Laguna. No Santos Laguna, cara, nos primeiros meses, ele já vira ídolo da torcida dos caras, faz um campeonato mexicano maravilhoso. Eu não lembro se ele é campeão mexicano pelo Santos Laguna. Pela América do México, sim. Acho que pelo Santos Laguna também, posso estar enganado. Ele ganha 2 mexicanos, tá? Não sei se são os 2 pelo América ou um por cada, não lembro. Enfim, mas ele ganha 2 campeonatos por lá. Ele fica uns 3 anos no Santos Laguna, e aí nisso, o América do México vende, ainda na passagem anterior, o Ochoa, aquele goleiro mexicano que aparece sempre em Copa do Mundo, agora está jogando na Salernitana, da Itália. A América do México vende o Ochoa e os caras começam a procurar, porque o Ochoa é ídolo da América do México. Os caras começam a procurar goleiro, vão lá e tiram o Marquezin do Santos Laguna. E o Marquezin joga um absurdo, uma enormidade na América do México, começa a ser convocado para a seleção argentina. E aí começa a ter nome, e eu sempre falando, cara, o Marquezin era aqui do Lanús, porra, era baratinho, agora o cara é top. Ele chega a ser titular da seleção argentina, tá? E aí tem um ponto que é assim, um ponto baixo na carreira dele. Ele assume a titularidade da seleção argentina e eles têm um amistoso em que eles perdem para a Nigéria. Eles não jogam nada contra a Nigéria. Tomam, acho que 3-1, 4-1. Eles tomam um baile da Nigéria no amistoso. E o Marquezin falha em um dos gols. E essa falha mexe com ele, mexe com a opinião pública. A Argentina estava naquela fase que o Romero se machucava muito, então tinha que sair o Romero, e aí o Andrada não se firmava, e o Armani não se firmava, e o Caballero era aquele horror, e começou a testar, e não tinha goleiro, chegou a vez dele, ele falhou nesse jogo. E aí seguiu até chegar o Dibu Martínez, e aí terminaram os problemas do gol da Argentina. Mas para se ter uma ideia, na Copa América de 2019, o Brasil ganha. 2020, ou 21, 20, que a Argentina é campeã, Copa América aqui no Brasil, jogada com portões fechados por conta da pandemia, se bem que teve público na final do Maracanã, a Argentina ganha do Brasil 1-0 gol do Di Maria, coloca fim ao jejum histórico de títulos deles. O Marquezin estava naquele grupo. Ele era o reserva imediato do Dibu Martínez. O Martínez, que é conhecido por aqueles pênaltis, que ele dá aquela dançada provocada em cima do próprio Mina, que eu falei há pouco, da Colômbia, e o Marquezin era o reserva do Dibu Martínez. E ele joga pra caramba na América do México, e mesmo assim, com quase 30 anos, o Porto de Portugal paga 8 milhões de euros para tirar o Marquezin do América do México. Um valor muito alto para um goleiro de 30 anos e que nunca tinha passado pelo futebol europeu. E ele joga um absurdo no Porto também, é campeão português, é eleito o melhor jogador, melhor goleiro do campeonato português, joga a Champions League, tem atuações fantásticas e vai para o Celta de Vigo depois. Numa outra situação, surgiu um outro goleiro no Porto depois, enfim, ele vai para o Celta,
No Celta ele começa bem, os caras, mas ele era banco do Celta. Não, ele começa bem no Celta, titular, só que aí ele tem a famosa lesão de tendão de Aquiles, e é uma lesão que causa, ou que coloca assim, uma interrogação no Marquezin, até hoje, na verdade, porque, cara, ele sempre foi um goleiraço, ele sempre foi goleiro de seleção, ele sempre foi goleiro top do futebol da América do Sul. Só que essa lesão, que foi em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano agora, ela tirou o Marquezin dos gramados por muito tempo. Por muito tempo. E aí, meses depois, ele obviamente perdeu a posição. Ele tem, em todo o ano passado, depois da lesão, apenas um jogo pelo Celta, que foi um jogo de Copa do Rei, que é o primeiro jogo dele depois da lesão. O Celta ganha, mas ele falha no gol que o Celta toma. O cara dá um chutinho meio fraquinho, ele vai encaixar e a bola passa. E aí fica sem espaço no Celta, o Grêmio vai lá e contrata. Eu acho que o Marquezin, se ele voltar a jogar perto do que jogava antes da lesão, o Grêmio tem um dos melhores goleiros em atividade no continente. Eu não posso ter certeza disso, porque se nem os médicos têm certeza, não serei eu a ter essa certeza. Então, essa lesão, ela coloca assim, um ponto de interrogação no Marquezin. Mas se ele se recuperar bem da lesão, cara, é goleiraço, nível top de futebol sul-americano. Eu vejo quando o Grêmio contratou, muitos não conheciam e disseram, mas por que não trouxe o Rocher o ano passado? O Marquezin é melhor do que o Rocher. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Marquezin é melhor, é mais goleiro do que o Rocher. Mesmo que eu não acho o Rocher isso tudo, mas enfim, aí é um papo mais para Inter do que para Grêmio. E eu acho o Marquezin, se ele voltar a jogar perto do que jogava antes da lesão, o Grêmio tem um goleiro top no futebol da América do Sul.